Boa tarde, bem-vindos ao Index 6, a rubrica do Bull Power Invest que realiza um update a 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Sensex, o índice indiano, o Bovespa, o índice de referência brasileiro e o SSE, o Shanghai Composite. Vamos começar por aquele que é, na minha opinião, o índice mais importante a nível mundial, o S&P 500, que é composto pelas 500 empresas norte-americanas de maior capitalização bolsista, cotadas nos Estados Unidos de maior capitalização bolsista, e este é o quadro desde 2008. Ou seja, aqui, a partir de março de 2009 tivemos uma evolução fantástica no índice, não só no S&P 500, mas na maioria dos índices a nível mundial, e o índice só parou aqui nos 1219. Com, aqui questionou-se muito se, quando chegou aos 2000, aos 1219, se seria o fim deste bull market cíclico. Aqui houveram opiniões muito divergentes. Para uns tínhamos feito o topo e iríamos fazer novos mínimos, para outros era uma correção perfeitamente normal após uma evolução fantástica, quando o índice cotava, o mínimo penso que foi aqui nos 666 e valorizou quase 100% até ali aos 1219. Mas o índice, a verdade é que o índice acabou por corrigir, não foi o final deste bull market que começou em março de 2009 e acabou por ter aqui uma figura que é uma figura bullish e que marca uma inversão após um período de quedas, que é um head and shoulders invertido. Aqui chegou, poderia ser possível, equacionou-se também na altura. Muitos analistas falaram aqui de um head and shoulders que inclusive marcava o topo. Eu na altura também cheguei a pensar que era isso que estaria em formação, mas não. O S&P pegou uma partida e houve muitos analistas nesta altura que disseram que os mínimos do ano estavam feitos, e eu acredito que de facto os mínimos do ano foram feitos aqui em julho. E agora a grande questão que se coloca é se o índice terá força ou não para se manter aqui acima dos 1219. Aqui chegou a negociar três sessões acima deste valor, que foi o máximo atingido aqui em abril, mas revelou alguma fraqueza e penso que virá aqui aos 1173, aqui ao suporte dos 1173. Este suporte para mim será bastante importante. Se o índice quebrar os 1173, acredito que venha novamente aqui aos 1131, que é um valor bastante importante. Este valor é importante porque foi uma resistência importantíssima. Podem ver que foi testada por duas vezes neste momento. Funcionou posteriormente após o breakout como um suporte importante. E este valor, os 1131, é a neckline deste Head and Shoulders invertido. Ou seja, se o S&P quebrar aqui os 1173, acredito que seja uma questão de tempo a vir aqui até aos 1131. E aqui penso que será a luta, a batalha-chave entre ursos e touros, e vamos ver quem ganhará nessa altura. Mas pronto, foi pena de facto para quem está longo, obviamente, ter falhado aqui o ataque aos 1219, mas também tivemos uma evolução fantástica desde o início de setembro. Será normal o S&P também ter que respirar e vir aqui aos 1133. Este para mim é o suporte-chave a vigiar nesta altura. Se quebrar os 1133, teremos que ter olho aqui nos 1131 e aí, em caso de quebra deste suporte, penso que o quadro de médio prazo poderá mudar de figura. Entretanto, temos um dado económico muito importante que vai sair às 8h30 dos Estados Unidos, portanto 1h30 de Portugal, que é os dados sobre as vendas a retalho. Este dado é importantíssimo porque as vendas a retalho representam cerca de metade do consumer spending nos Estados Unidos e cerca de 1/3 do PIB. O consumer spending representa 2/3 do PIB nos Estados Unidos. Isto será uma informação bastante importante para ver de facto como está, para tomar o pulso à economia norte-americana, e poderá condicionar os mercados, inclusive nos próximos dias. Depois temos aqui outros, outros, outros dados que vão ser revelados na terça-feira, o Producer Price Index. Temos aqui os dados na quarta-feira relativamente ao imobiliário. Mas pronto, este para mim é o mais importante na próxima semana e é logo ao abrir da semana e poderá mesmo condicionar as 5 sessões.
subsequentes à revelação aqui dos dados das vendas a retalho. Conforme eu referi, as vendas a retalho representam cerca de 1/3 do produto interno bruto norte-americano. Vamos passar ao próximo índice. Este é o Shanghai Composite. Podem ver o quadro de médio prazo. Tínhamos esta linha de tendência descendente que vinha sempre a condicionar o índice. O índice tentou quebrar por várias vezes, nunca o conseguiu. A última tentativa teve uma reação bastante violenta e veio testar aqui os 2.318, que era um valor que tinha sido atingido no início de 2009, mas depois encontrou aqui um range onde criou uma base com algum interesse, ou seja, entre os 2.566 e os 2.702. A verdade é que o índice esteve aqui desde julho até final de setembro, e no final de setembro temos aqui o breakout. Eu confesso que não, na altura, surpreendeu uma força com que o índice acabou por quebrar aqui esta super resistência materializada nesta linha de tendência descendente. Chegou inclusive a quebrar esta resistência aqui nos 3.044, que era um valor bastante importante. Podem ver que já funcionou quer como suporte, quer como resistência anteriormente. Obviamente os 3.044 não é taxativo, este valor é esta zona à volta dos 3.040, entre os 3.040 e os 3.050 foi uma resistência, quer uma resistência, quer um suporte no passado importante. No entanto, na última sessão houveram alguns rumores sobre a possibilidade do governo chinês aumentar as taxas de juros para controlar a inflação e tivemos um tombo de mais de 5%. Não é de todo dramático este tombo. Como podem ver, o índice teve uma evolução fantástica desde o breakout do range, aqui com a quebra dos 2.702. Agora, o que será bastante importante é se o índice se consegue manter acima ou não desta linha de tendência descendente que vem aqui desde julho. Se voltar abaixo desta linha de tendência descendente, o quadro ficará novamente muito feio. Quem segue o Index 6 sabe que, para mim, a quebra da linha de tendência descendente era o movimento-chave para o índice, que o índice teria que fazer para eu ficar bullish. E a verdade é que o índice teve uma evolução fantástica e, inclusive, as ações chinesas cotadas nos Estados Unidos tiveram uma correlação muito parecida com o índice, respondendo mais aos inputs do Shanghai Composite do que propriamente do S&P, o que é algo que não é muito normal. Podemos também ver, não é muito normal a nível de comportamento anterior, porque de facto seria assim que teria que ser. Entretanto, podemos ver que a média móvel de 50 dias cruzou em alta a média móvel de 200 dias, também é um sinal bullish, chama-se isto uma Golden Cross. Vamos ver, esta correção não me assusta de todo, esta vela. Obviamente preferia que ela não tivesse acontecido, porque estou exposto à economia chinesa através de ações que vocês conhecem do portfólio do TraderX, mas não estava à espera que tal acontecesse. Agora vamos ver se o índice quebra a linha de tendência descendente que vem ali desde agosto, aí ficará o quadro muito feio tecnicamente, e aí terei novamente que mudar de posição relativamente ao índice chinês. Vamos agora ver o Sensex. O Sensex é um índice que continua bastante bullish, não há nada que tenha feito mudar a minha ideia relativamente ao Sensex. Podemos ver, o índice evoluiu aqui dentro deste canal, depois tivemos o breakout deste canal de tendência ascendente e a partir daí o índice nunca mais parou, não, acabou por parar. Podemos ver que parou aqui nos 21.108, teve duas velas muito feias, mas eu penso que aqui com os 19.921 acabarão por suster a cotação. Se não o fizerem, acredito que voltará aqui hoje 19.433, mas vamos ver. Podem ver que aqui os 19.921 foram um suporte importante, seguraram aqui a cotação durante 15 dias, portanto será importante se aguentarem. E o que é que poderá acontecer ao índice que mudará a minha opinião sobre
sobre o facto de eu estar bullish relativamente ao Sensex. E eu até equaciono que o índice possa voltar aqui a tocar neste suporte, que era a antiga resistência materializada na linha superior do canal, mas de momento ainda me parece um quadro um pouco distante. Daí vamos fiar aqui os 19.921 e em caso de quebra aqui os 19.433. Vamos passar ao Bovespa. O Bovespa também tinha que vencer ali os 71.989, acabou por algumas sessões conseguir negociar acima deste valor, mas a verdade é que também não reagiu muito bem e acredito que venha aqui testar aqui o suporte dos 69.782. O suporte para mim mais importante aqui no Bovespa é esta linha de tendência ascendente que vem a suportar o índice aqui desde maio. Para mim será preocupante é quando o Bovespa quebrar esta linha de tendência ascendente. Até aí não me preocupa muito o facto de ter falhado aqui, ter conseguido manter-se aqui acima dos 71.989, porque também o índice tem que respirar e tem que vir novamente estar este suporte e será bastante positivo se este suporte conseguir suster o Bovespa. O DAX também é um índice que está bastante bullish. Podem ver que eu aqui cheguei a equacionar que estava a formar um triplo topo, mas nada disso. Temos aqui esta linha de tendência ascendente que segurou a cotação desde fevereiro, mas depois do breakout aqui dos 6.342 o DAX nunca mais parou. E a verdade é que neste momento conseguiu manter-se aqui acima dos 6.634. Eu vou ter que abrir o gráfico, que é um valor que remonta aqui a agosto de 2008. Portanto, neste momento, apesar de estar a vermelho, isto deveria estar a verde. Temos aqui um suporte importante que temos que vigiar. Em caso de quebra do suporte aqui nos 6.634, aqui desta zona, acredito que venha aqui aos 6.465. Este para mim é o suporte mais importante, aqui os 6.342. Podem ver que foi uma resistência bastante importante e tal fato confere a este valor uma importância maior enquanto suporte. E é este o valor para mim chave que teremos que vigiar, os 6.342. Entretanto, acredito que o índice venha respirar e venha pelo menos aqui aos 6.465. O PSI estava lançado, mas a verdade é que voltou à realidade de todas as notícias, a questão do orçamento e todas as notícias relativamente aos juros da dívida portuguesa não têm ajudado. Podemos ver que temos esta linha de tendência ascendente como suporte, tinha funcionado de fato e deixa-me só aqui apagar. Tivemos aqui uma resistência importantíssima aqui nesta zona aqui dos 7.500. A verdade é que o índice teria que se decidir entre quebrar o suporte ou quebrar aqui a resistência nos 7.500 à volta deste valor, e a verdade aqui parecia que se tinha decidido em quebrar o suporte e o quadro aqui ficou feio, mas bastaram algumas sessões para o índice evoluir de uma forma fantástica e chegou mesmo aqui a cotar aqui acima dos 8.054. Os 8.054 é um valor importante porque, além de ter sido um suporte importante, foi o valor que ativou este duplo topo. Neste momento, no entanto, parece-me inevitável que o PSI venha novamente estar aqui os 7.500, apesar desta vela muito boa na última sessão. Vamos ver como é que reage aqui nos 7.500. Este para mim é o valor-chave. Não sei se será nas próximas sessões, até pode voltar aqui novamente aqui à linha de tendência ascendente, seria bom se o fizesse, mas os 7.500 é sem dúvida o valor a vigiar. E pronto, deixo com o disclaimer, convido-vos já a passarem pelo fórum do Bull Power Invest e desejo a todos uma boa semana. Obrigado.